amigo. Tá me ouvindo bem aí ou Eu estou a não? ouvir e tu a mim. Consegues-me ouvir? Sim, sim, eu tô ouvindo bem, tô É um, ouvindo bem. Como é que é? Tudo é um bem? privilégio enorme ter-te aqui à conversa. Muito obrigado. Não, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar batendo um papo, falar um pouco da minha história, né? Da minha carreira. Claro. E é sempre um privilégio poder estar contando um pouquinho da minha vivência no mundo do Eu futebol, né? vou-te começar a falar do futebol de rua, que sei que deves ter começado no futebol de rua, nas brincadeiras, e no Brasil, que brincavas na rua, não é? E que hoje Sim, já não há tanto. hoje está muito diferente, né? O mundo tá totalmente diferente. Hoje está um mundo mais eletrônico, né? Hoje você vê crianças de 10, 11 anos com um telemóvel na mão e a jogar jogos. Eu, na minha altura, saía de manhã de casa e voltava só já no final do dia, né? E sempre para jogar bola, fazer outras coisas, né? Claro. E eu acho que falta um pouco isso, falta um pouco isso. Não só aqui em Portugal, né? Mas também no Brasil, eu acho que isso também deu uma, deu uma morrida boa ali. Eu acho que as crianças hoje em dia vivem mais de eletrônicos do que propriamente da vivência que nós tivemos, né? Ia-te perguntar se achas que a magia do toque, aquele toque brasileiro, aquela ginga que os brasileiros têm, é muito disso da rua, não é? É um pouco, né? Eu acho, e costumo dizer até mesmo que o Jorge Jesus falava muito, né? Que nós brasileiros e argentinos nascemos com um dom, né? Que é diferente dos outros, né? Os europeus e os asiáticos, os africanos, né? E eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente já tem esse dom, depois tem que se lapidar, né? Não adianta ter só o dom e não se O que é lapidar. que achas que é necessário para ser um goleador? E como tu eras, e como tu és? O goleador. Não fui muito goleador, fiz alguns golos, sim, mas pá, eu acho que é trabalho, né? Eu acho que é se dedicar àquilo que você gosta e buscar sempre o seu limite. É como eu vejo hoje o Cristiano Ronaldo, né? Sempre a quebrar barreiras, né? E a buscar números. E eu acho que é isso que faz com que a gente consiga levar a nossa carreira e sempre buscar o melhor, né? Claro. E vou-te falar sobre aquele Mundial de Sub-17 que vocês ganharam e ganharam-nos a nós, a Portugal, em 5-0. Ainda me lembrei desse jogo aí com os vocês. E, Pois, olha, até costumo dizer, porque eu tenho um grande amigo em comum que jogava naquela seleção, não dois, né, também, né, mas que eu me dou mais assim hoje em dia, que é o Carlos Saleiro. Costumo às vezes eu brincar com ele, né, que eles no começo do jogo acertaram uma bola à barra e aquilo fez com que a nossa equipe acordasse e foi o que foi. Foi um resultado 5-0. Para muitos podem dizer que que o Brasil foi superior, mas eu acho que se essa bola na barra talvez de Portugal entrasse, acho que o resultado seria totalmente diferente, né? Eu acho que aquela bola na barra nos acordou e fez com que a gente começasse a jogar e dar o nosso até melhor. porque, se tu reparares, Portugal era o campeão da Europa. Né? Essa geração que tinha o Márcio Souza, que tinha o Vieirinho, o João Moutinho, O Miguel o Veloso, Veloso, o Saleiro. não, era o Saleiro também. Não, era uma grande seleção. Nós, quando estávamos em preparação no Brasil, na Granja Comari, nós vimos a final, né, de Portugal. Acho que foi Portugal ou Foi. Espanha, se eu não me engano. E a Espanha que vocês jogaram E depois, que tinha o David Silva, que tinha o Fabregas, não era uma Espanha Fábricas. qualquer. Não, não, não. Tinha uma boa seleção. E olha, conseguimos esse título. Também nós tivemos uma boa preparação, viemos 3 anos consecutivos nessa preparação, né, para o Mundial e as coisas ocorreram da melhor maneira. Claro. Ia-te falar sobre essa campanha. E vocês empataram o primeiro jogo, depois foi sempre a ganhar por 5, 5, 5.
Sim, assim, nosso grupo, nós já sabíamos que ia ser complicado, porque tinha Portugal e Camarões, né? Sim, O Iêmen a gente não conhecia muito, mas Camarões também tem uma certa tradição nesse campeonato, né? Sub-17, sub-20, e sabíamos que ia ser muito difícil. E como foi? O primeiro jogo nosso contra Camarões, nós empatamos acho que 1-1, foi. e nós ia jogar com dois a mais, né? Nós ia jogar com dois a mais, mas aquilo era meio estranho, porque eu me lembro de depois do nosso jogo contra Portugal, Portugal está ganhando 5-0 de Camarões e eles empataram o jogo na segunda parte, se eu não me engano. Ficou 5 a Sim. 5 Por- não é? Portugal, Mas foi uma campanha e muito Portugal boa. naquele Mundial era todos os jogos era 5. Ou perdia por 5, ou empatava 5, era sempre 5. Eu tive a falar aqui Não, com o João Coimbra e com o Márcio Souza, que também jogaram contra a Tina, sim, sim, sim. e tive a falar com o 5, Exato. 5, 5. Pá, foi um mundial meio atípico até, né? Pá, porque a gente esperava Portugal, a gente já sabia que Portugal ia vir forte por ter sido campeão europeu, né? A gente sabia também da Inglaterra, nós fizemos um torneio em Inglaterra também, sabia que eles tinham uma seleção muito forte, França também, né? E a Itália, Sim. né? E depois ali acabou que, assim, eu acho que aquele mundial nós nos preparamos melhor do que todos, né? Nós vínhamos manter uma base quase 3 anos jogando junto a nossa seleção, todos os torneios que íamos, iam os mesmos jogadores. Fizemos mesmo um grande torneio. Também tinha os Estados Unidos do Fred Vindo o Adu, Freddy né? Adu. O Freddy Então, Adu que era uma promessa e que depois também não deu. era como eu, era uma promessa, mas E o Márcio Souza, eu não sei se te lembras dele, ele era um craque, era um jogador enorme. sim, 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 eu lembro. O Márcio Souza, o próprio Saleiro também. Se eu não me engano, acho que foi até o Saleiro que faz o gol no jogo da final contra a Espanha, Não, não, se eu não. não me engano também. O A Márcio gente até. Souza, os dois. Ah, foi ele, é. Pois é. Aí a gente às vezes até comenta sobre essa. A gente conta essas histórias, né? Que a gente passou ao lado de uma grande carreira, né? Mas são coisas que tem que acontecer na vida e pronto. Muitos até às vezes queriam chegar onde a gente chegou, não é? E não foi possível. Ia-te perguntar só para terminar o Mundial, como é que foi a final contra a Espanha? Foi um jogo difícil, foi um jogo muito complicado. A Espanha tinha uma grande seleção. Nós não esperávamos, porque nós também nunca tínhamos jogado em sintético, né? Até mesmo no Mundial, o nosso grupo calhou com relva, jogamos no relvado, e a final foi num campo sintético. A gente não tinha, nunca jogamos no sintético, e eu acho que o que pesou mais nessa final foi isso, né? Porque nós conseguimos fazer 1-0 logo no início, e pronto, e nós estávamos meio perdidos ali no jogo, mas mais pelo fato do sintético, né? Não era a mesma coisa jogar no relvado. Mas conseguimos fazer 1-0, seguramos a Espanha até o final, né? Até porque eles tinham uma grande seleção, né? E pronto, e olha, conseguimos ganhar deles e sair E tu campeão. foste, E aí demorou, né? E demorou para Portugal, e demorou para o Brasil voltar a ser foi o ano campeão. passado. Voltou, acho que foi o ano passado, né? E falaram de ti, por acaso, eu estava a ouvir o comentário e falaram no Ian Evander nisso, nesse dia. Pois é, Não, pois é. Pois é, eu fui vice-artilheiro e acabei sendo o segundo melhor do mundo sim. na E como é que ocasião. foi para ti receber esse prémio de segundo melhor do mundo? Foi muito bom, foi bom, né, na altura. Eu também nem esperava, porque ali na nossa equipe ali também teve grandes jogadores que desenvolveram um bom trabalho ali, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo foi pelos jogos, foi das quartas de finais e a semifinal que ditou, né? E nesse jogo, apesar de eu não ter feito o gol na semifinal, mas fiz uma grande partida, dando 2 assistências pro Abuda. E nas quartas de finais também fui decisivo, porque eu fiz um golo e também dei assistência para mais um, né? Claro. Mas foi uma surpresa grande.
foi muito bom, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz na altura. Pá, a gente tá ali, aquilo para nós era um sonho, Claro, né? E as coisas aconteceram assim, campeão do mundo, depois segundo melhor jogador do mundo, recebi a bola de prata da FIFA. E isso foi, para mim foi muito importante. claro. E depois também tu fizeste a tua formação aí no Guarani, né? Isso, no Guarani. E como é que foi essa formação no Guarani? A formação do Guarani foi muito boa, né? O Guarani antigamente tinha fama de revelar muitos bons jogadores, e revelou, né? O Careca, que jogou no Napoli, o Amoroso, o Luizão também, o centroavante, o avançado, né? O Que foi campeão do mundo. depois campeão do mundo com o Brasil em 2002, né? O Elano. O Guarani revelou muitos bons jogadores. Claro. E aquilo para mim era muito especial, era um carinho especial mesmo de mandar um alô pros meus amigos aí do Call of Duty que estão mandando mensagem. Grande central, né? E, eles estão aqui já ansiosos para que eu vá jogar o Call of Duty com eles. Mas o Guarani foi sempre um celeiro de craques, né? E propriamente o Neto, que hoje é comentarista, jogou muitos anos O no craque Neto. Corinthians. O craque Neto, dizem que é craque Neto, mas Eu para mim era o Neto. é só resenha. É só resenha, é só conversa fiada ali. E eu vinha nessa safra também, né, de revelação, era o jogador que poderia ajudar os cofres do Guarani, né? Só que a minha mentalidade, eu na altura nunca tive o acompanhamento do empresário na altura, né? Naquela altura também nem se havia muito isso, né? E puseram E depois o em Guarani, cima, né? E puseram muitas a pressão em cima que tinha de ser. sim, muita pressão. Exato. Foi muita pressão em cima de mim com apenas 17 anos. Eu estreiei no profissional com 17 anos, né? Claro. Foi mesmo, foi complicado. Eu estrear e depois criaram muitas expectativas em cima de mim e a fase do clube não era boa, Claro. né? A gente já vinha de complicações, tanto financeiras e os resultados dentro de campo não ajudavam. E pronto, e acabou tudo caindo em cima das minhas costas e eu acabei me perdendo também. Não tinha, não digo nenhum preparo, mas era complicado na altura, era muito complicado. Mas ainda foste fazer um período de experiência no Arsenal. Tive um mês no Arsenal, eu tinha acabado de voltar da seleção sub-20 na altura. Para você ter uma ideia, nem queria ir para o Arsenal, nem sabia que era o Arsenal. Não sabia depois que jogava lá o Bergkamp, o Henry, mas não tinha noção do que Claro. era o Arsenal. E como é que foi para ti? E Estar até lá e com acabei. esses nomes. O que agora citaste, o Barcamp. Não, foi muito bom. Para mim foi muito bom. Foi uma experiência boa. Eu tive lá um mês, né? Acabei não ficando, não pelo futebol, até porque como eu tinha só o passaporte brasileiro, né? Eu teria que ir lá e depois voltar para o Brasil para terminar a temporada no Guarani, né? Porque o Guarani, uma das condições do Guarani, eu estava lá com o vice-presidente do Guarani, as condições do Guarani era que eu voltaria para o Arsenal em janeiro, Claro. né? Só que o que eu soube depois é que foi questões financeiras na altura, que o Arsenal ofereceu na altura, eu acho que era 600, não sei quantos mil libras, e o Guarani pediu 1,5 milhão, Claro. e não chegaram a um acordo. E não chegaram a nenhum acordo, e eu acabei retornando ao Guarani, né? E depois também tive propostas na altura da Juventus, depois tive do Paris Saint-Germain também, mas era tudo por um meio que eu tinha que sair livre do Guarani. Claro. E uma coisa que eu nunca quis, como o Guarani que me levou a me tornar jogador, né? Eu nunca quis virar as costas ao clube, um clube que eu tenho um respeito e um carinho enorme. Quando eu vou para o Brasil e tem jogo, eu vou lá assistir os jogos do Guarani. É um clube que eu levo no meu coração e nunca quis sair por essas portas, né? Se calhar tivesse feito isso, talvez a minha carreira teria sido Claro. outra, né? E também te apareceu o Jorge Mendes, né? O empresário nessa ocasião. Ou perto de... Apareceu,
Sim, sim. Na altura tinha o Jorge Mendes e eu tinha o Juan Figuer, né? E eu conhecia muito mais o Juan Figuer, até porque na altura o Jorge Mendes ainda não tinha o Cristiano, mas o Cristiano ainda não era, Claro. né? O que veio tornar a ser. E na altura, como eu conhecia mais o trabalho do Juan Figuer, dos jogadores que ele tinha, propriamente tinha parceria na altura com o Robinho, o Kaká, o França, que jogou no Bayern, Leverkusen era dele. São jogadores que eu conhecia, o próprio Luiz Fabiano também, que Claro. jogou no Sim. Porto, era dele. Então acabei pesando mais por esse lado, né? Mas por um lado errado. Claro. Me arrependo amargamente de não ter fechado com o Jorge Mendes, mas não porque eu não. É mais por medo mesmo, por não conhecer era muito complicado, né? No mundo que eu vivi, não se tinha tanta informação como se tem Claro. hoje, né? Se calhar, se tivesse mais informação, de certeza que eu teria fechado com o Jorge Claro. Mendes. E ontem publicitei que ia estar a conversa contigo. Houve muitos amigos meus que me disseram o Roncato era estrela e no FM, era estrela no FM, jogávamos muito com ele. Eu também cheguei a jogar. Como é que era para ti ser assim estrela num jogo desse, que é muito conhecido? Então, eu na verdade, eu também, olha, para você ter uma ideia, eu nunca joguei esse jogo e só vim conhecer isso, só vim saber desse jogo quando eu vim para Portugal em 2007. Foi quando falaram para mim, você é craque no FM, no FM, FM, mas eu não sabia, né, do jogo. Até tentei jogar, mas não desisti porque não era minha praia, né, na altura. Mas sim, eu não sabia, estava no Brasil e Não quer dizer que nunca. então manda aqui no Call of Duty. Mas eu não, eu vim saber mesmo na altura que eu era craque. Para mim é uma felicidade, né? Por saber que eu ajudei muita gente no FM, né? Apesar de na vida real não ter conseguido dar tantas alegrias como eu queria para muita gente. Dei para algumas, né? Mas isso já é o mais importante. Mas eu fiquei muito feliz mesmo em saber que eu era muito bom nesse FM. Estão aqui a fazer-te uma pergunta no DH, o DHP está-te a perguntar se foste oferecido ao Palmeiras ou se foram só rumores. Não, eu tive para ir para o Palmeiras na altura, quando eu volto do Arsenal. Quando eu voltei do Arsenal, eu tava no Guarani e acabou o Campeonato Brasileiro, né? O Guarani nessa altura acho que acabou descendo de divisão. E eu tive proposta do Palmeiras, só que foi aquilo, né? O Palmeiras queria contratar eu e mais um outro jogador, João Leonardo, na altura, e eles queriam comprar 50% do nosso passe, mas ofereceram para o Guarani 1,5 milhão de reais, e o Guarani não recusou, queria 1,5 milhão de dólares, né? E as coisas também acabou não acontecendo, tanto para mim quanto para o João Leonardo. E depois, o que o Guarani fez nessa altura também? Vendeu metade dos passes daqueles jogadores que eles teriam como potencial futuramente para o Atlético Paranaense, né? E Paulo André, que hoje é diretor do Atlético Paranaense, também jogou no Corinthians. Paulo André e eu acho que mais um, que agora eu não me recordo o nome. Era um caso diferente, que o Atlético queria nós três mesmo e oferecia mais dinheiro ao Guarani, né? Claro. Só que eu soube de coisas erradas que estavam acontecendo por trás, Claro. né? Coisas erradas que o Guarani estava fazendo. E eu, de pirraça também na altura, acabei falando, não, eu bati o pé e acabei ficando no Guarani. Foi outra decisão errada, né? Mas porque eu sempre fui aquele jogador e aquela pessoa correta, né? Eu sempre fui e confio muito na palavra das pessoas, Claro. né? E até hoje sou assim, né? Para mim, apesar de ter um contrato, se a pessoa me falar isso, é o que a pessoa me falou, Claro. não é? Então, até hoje eu sou E como assim. é que foi a tua adaptação a Portugal e ao Belenenses e com o Mister Jorge Jesus? Foi uma adaptação muito boa. Vou ser sincero que não esperava ser recebido da maneira que fui pelos jogadores. Fui mesmo
acarinhado por todos os jogadores. Na altura estava o Hugo Leal, o O Silas, Cândido. Zé Pedro, o Cândido. Epá, foram mesmo 5 estrelas, não tenho nada a apontar a eles, foram mesmo especiais, né, para minha adaptação, porque foram pessoas que nos acolheu e acolheu com enorme carinho, né? Então, em termos do clube, das coisas, para mim foi muito bom. E também teve outras O Ruben pessoas Amorim. que trabalhavam no clube. Rubem Amorim também, o Ruben também, já ia esquecendo também que o Ruben era um dos capitães na altura. Também foi uma outra pessoa especial, tenho um carinho enorme por ele. Por pessoas que trabalhavam no clube também, como na altura a Cristina, que era que levava nós para mostrar as casas, essas coisas. Fiquei muito amigo dela e da família dela. Foram pessoas mesmo que, que fez com que eu me adaptasse rapidamente a Portugal. E também não é muito difícil de se adaptar, né? Porque Portugal também é parecido com o Brasil, né? Os costumes de vida são parecidos com o do Brasil, né? A alimentação também não tenho que se queixar, né? Que é uma alimentação muito boa. Portanto, em questões de pessoas essas pessoas me ajudaram muito a estar aqui em Portugal e a estar muito feliz. Até hoje vivo aqui em Portugal, pra você ter uma ideia, né? Então, isso para mim foi muito importante, foi muito importante E mesmo. como é que foi trabalhar com o Mr. Jorge Jesus? Eu já que tive o Cândido Costa também à conversa e ele dizia-me que ao mínimo centímetro o Jorge Jesus reparava e ele reclamava com vocês. Aconteceu. Sim, sim. Eu vou te ser sincero, eu aprendi muito, muito com o Jorge Jesus. Eu acho que ele é um treinador que vamos falar o quê? 10 anos atrás, mais, aí, 12 anos atrás, já viu o futebol de uma maneira diferente. Muito diferente até mesmo dos que vinham na altura, né? Portanto, eu aprendi muito mesmo com ele. Eu acho que ele tem o sucesso que tem é devido ao trabalho dele e é mais ou menos como o Cândido falou, ao mínimo centímetro ele parava o treino e falava aqui a posição. E não só, eu acho que ele também conseguia abrir a mente dos jogadores pela maneira como ele queria que jogasse. Eu lembro de quando nós fomos jogar contra o Real Madrid no torneio do Teresa Herrera, né? E eu lembro perdemos 1-0 no finalzinho com o gol do Robinho. Mas ele mostrar para nós, por exemplo, eu que sou avançado, que estava como avançado na altura, como o Cannavaro saía para um lado, como saía pelo outro lado, a melhor maneira de tentar pressionar ele para roubar a bola. Então, eu acho que são características que ele passa para os jogadores, que os jogadores depois, quando entram em campo, já sabem mais ou menos, por exemplo, se eu for em cima do central para roubar a bola, eu sei que se ele for para aquele lado, é o pior lado dele, vou ter mais facilidade para roubar. Né? E depois ele é inteligente nessas coisas e monta às vezes um esquema tático da equipa que atrapalha o adversário, né? Para tirar sempre vantagem. É o que ele fazia quando a gente jogava com equipas que jogavam no 4-3-3, nós jogávamos no 4-4-2 do Losango, que teria mais um jogador no meio. Nisso ele era impecável. Foi mesmo. E aprendi muito com ele, como não só eu, o Ruben Amorim, o Silas e outros treinadores também aprenderam muito. Outros jogadores que trabalharam com ele também aprenderam muito, porque é uma coisa que ele passa e fica, né? Porque trabalhar com ele não é fácil. E nesse ano também jogaram aí contra o Bayern, por exemplo, e na Taça UEFA. Sim, jogamos. Foi igual contra o Bayern. Fizemos uma formação diferente contra eles que surpreendeu eles lá, não é? Apesar de a gente ter perdido 1-0, né? Mas a gente sair depois dos 90 minutos de jogo e sair do relvado e ouvir a torcida do Bayern avaiar os jogadores, né? Porque pensaram que ia ser fácil, né? E nós tínhamos uma grande equipe, tinha grandes jogadores também, né? Apesar de ser o belenense na altura,
o Belenense tinha uma grande equipe. Eu acho que nós, tivemos azar depois no jogo em casa contra eles, né? Porque tivemos que ir para cima para tentar um golo e em 2 contra-ataques eles acabaram matando o jogo. Mas eu acho que eles sentiram mesmo um arrepio ali no jogo contra o Belenense. Eu até acho que esse Belenenses hoje, se fosse hoje, podia lutar pelo título, e como o futebol português está. Essa equipa Olha, concordo contigo. Do jeito que anda o futebol hoje aqui em Portugal, esse Belenenses dessa altura teria condições de brigar, não digo ser campeão, mas brigar ali pelos 3 primeiros ali, isso, até porque nessa altura, se não fosse lá o caso do Meyong, sim, a gente, nós estaríamos a brigar com o Benfica e o Vitória de Guimarães pelo 3º lugar, né? Só que depois, quando perdemos 6 pontos lá do caso do Meyong, aí já até nós jogadores já, né, demos uma desanimada, e acho que acabamos em sexto no campeonato, acabamos para ir em sexto. Foi 6 ou 7, mas foi uma coisa assim, né? Mas se não tivesse perdido esses 6 pontos, com certeza nós teríamos os jogos contra o Benfica e tínhamos ganhado do Benfica no Restelo com um grande golo do Eldon. Tínhamos empatado com o Guimarães fora, né, na primeira volta, e depois receberíamos eles em casa. Portanto, naquela altura, se a gente não perdesse os pontos, nós teríamos chances ali de ficar entre os 3 primeiros, ou até mesmo terminar na quarta colocação. Ou até o terceiro, se eu não me engano, dava o playoff da Liga dos Campeões. Da Liga. Se eu não me engano, naquela altura, acho que até o quarto colocado já entrava nos playoffs. E foi o Guimarães nesse ano, o Benfica ficou em quarto e foi o Vitória nesse ano. É isso mesmo. Então, foi isso mesmo. Mas, e naquela altura, todas as equipes aqui em Portugal, todas, sem exceção, tinha grandes elencos, grandes jogadores, né? Você pega o Braga, o Guimarães, o Paços de Ferreira, tinha uma equipe muito forte, era muito chato jogar contra o Paços de Ferreira, Naval, o Estrela da Amadora também tinha bons jogadores. Aquela altura era diferente. E depois estiveste no Paços de Ferreira também? Estive no Paços de Ferreira, foi uma passagem de 6 meses, não é? Depois eu acabei tendo a proposta para ir para o Chipre, que era uma proposta muito melhor em termos financeiros. Não foi como eu queria, como não é? As coisas não aconteceram como eu queria, mas eu tenho um carinho especial pelo Paços de Ferreira, consegui fazer alguns jogos, bons jogos ali. Só que depois acabei optando para ir para o Chipre, né? Em termos financeiros, né? Às vezes a gente... E na altura eu acho que eu estava com 22 ou 23 anos, né? E nessa altura já comecei a pesar um pouco o lado financeiro, né? Até porque aqui em Portugal estava a crise, sim, né? A crise tava uma crise muito forte aqui, e a proposta que eu tive do Chipre na altura era muito superior à do Paços de Ferreira, mas foi um clube que eu gostei muito de jogar, cidade boa. Adorei tá no Paços, tenho um carinho muito especial pelo Paços de Ferreira. Mas é que se aqui estava em crise, tu foste para o Chipre, onde estava em crise também. Não, o Chipre ainda não estava. O Chipre nessa altura não estava em crise, né? Aqui, porque o Chipre na altura ainda tinha muito dinheiro. O Chipre veio entrar em crise quando eu vou para o Anorthosis. Quando eu vou para o Anorthosis. Foi quando a Grécia quebrou de vez, né? E eles tinham muito acordo com a Grécia e tal. E foi onde eles também começaram a ter problemas financeiros. E no Anorthosis, eu luto pelo título, não é? Sim. Eu ali passei mesmo ao lado, né? Por 2 vezes fomos vice-campeões na Norte. Foi uma pena, porque teve um ano que nós íamos em primeiro a 10 pontos do Apoel. Né, estávamos mesmo já com uma boa vantagem, mas não sei o que aconteceu, as coisas depois começaram a se complicar e acabamos perdendo o título ainda para o Apoel. Claro. E depois uma série sucessiva em que andaste por muitos clubes, desde a Bulgária, e voltaste ao Brasil, e estiveste em muitos países a jogar.
Sim, do Chipre, na verdade, eu saí do Chipre mais por. É aquilo, às vezes a gente não pensa e mais por birra, né? Eu acho que mais por isso. Porque eu lembro que entrou a crise e no meu segundo ano do Anortes eu tive alguns problemas de lesão. Não foi uma época, foi uma época típica minha, né? Porque eu não sou um jogador de ter muitas lesões. E ali, esse ano foi mesmo tudo parecia que estava correndo mal. E no final da época, quando a equipa mais precisava, eu voltei para a equipa e ainda consegui classificar a equipa para a Liga Europa, né? Para os playoffs da Liga Europa. Consegui terminar bem a época. Claro. E depois começou aquela situação da crise, do Apoel a dizer que ia cortar 30% dos salários dos jogadores por causa da crise e tal. Né? E eu pensei, bom, a época não correu bem, já pensando mais ou menos o que o Anortoses ia fazer também, não é? Claro. E, só que eu não aceitei, né? Eu tinha mais 2 anos de contrato e não aceitei as condições do que me propuseram, né? Eles queriam cortar mais de 50% do meu salário, não só meu, mas de todos os jogadores estrangeiros. E eu fui um dos jogadores que não aceitou e depois tive que fazer um acordo com eles para poder receber os 2 anos, né? E acabei indo para a Bulgária, para um clube que ia disputar a Liga Europa, né? Só que O Beroy. nessa transição, nessa confusão toda, eu acabei até perdendo os jogos da Liga Europa pelo Beroy. Meu pupilo, grande Alisson. Eu acabei perdendo, nesse tempo, acabei perdendo os jogos da Liga Europa com o Beroy, né? Mas ainda fui para lá, mas para mim foi o único país assim que eu não me adaptei, com toda sinceridade. Para mim foi um país que as coisas não correram bem, né? Tanto para mim, para minha família, né? Na altura, as coisas não. Porque a gente também, eu e minha família, estamos acostumados com um país como o Chipre, que é um país, né? Muitos não conhecem, mas é um país É maravilhoso, né? parecido com Portugal, quente, né? Calor. Parecido não, é muito mais quente que Portugal. As praias lá são verdadeiras piscinas, né? Aquilo são águas cristalinas, é um país mesmo maravilhoso, né? Muitos não conhecem, mas é um país muito lindo mesmo. Minha filha nasceu lá também, né? Minha filha nasceu no Chipre. E depois acabei indo por uma realidade, da Bulgária, que é um país mais antigo, é um país mais complicado, né? Um país que eu não me adaptei mesmo, nada, e pronto. Isso também passou rápido, né? Depois eu fui para a Grécia, né? E depois na Grécia as coisas, apesar de financeiramente não correrem tão bem, que não foi o clube que eu fui campeão e não recebi, mas passou de ter sido campeão ali, isso valeu a pena. Claro. Está aqui o João Amorim E depois a dizer que tu levas sempre a equipa das costas. dizer, tem que levar ele, principalmente o nosso amigo Barroso. Tem que levar ele nas costas no Call of Duty. Não, mas... E depois ainda acabei voltando pro Grande Oriental, né? Depois da Grécia, porque minha esposa é portuguesa, né? E ela vivia em Lisboa, e nós já estávamos assim meio saturados dessas viagens, dessas complicações. Eu acho que a gente precisava mesmo de um cantinho para tudo voltar ao normal, né? Para a gente se ajeitar. E vou te ser sincero, foi um ano maravilhoso no Oriental. Adorei mesmo ter jogado ali, apesar de ter sido na segunda liga, né? Que foi a primeira vez que eu tinha jogado uma segunda liga. Foi mesmo maravilhoso ali no Oriental. Fizemos um campeonato. Olha, voltei a jogar, só que agora do mesmo lado do Saleiro, né? Apesar de ter jogado contra ele no Mundial. E fizemos um grande campeonato ali. E depois dali, Cazaquistão, Brasil de novo, depois, se eu não me engano, Noruega. Sim. Se eu não me engano, Noruega, depois Brasil e depois... e depois ainda voltei para Grécia. Verdade. Depois ainda voltei para Grécia e depois depois me assentei em Portugal, que foi no Casa Pia, né, através do Rubem Amorim também. E treinado pelo Rubem. Né, que é um...
Pelo Rubem Amorim, campeão. sim, sim, sim. E como é que é o Ruben como treinador? O Rubem Amorim, como treinador, é muito bom treinador, né? Tem uma filosofia parecida com a do Jorge Jesus, né? Sim. Aquilo que eu te falo de poder mostrar para os jogadores qual a melhor maneira da equipe se portar dentro de campo, né? Dentro do relvado ali. E é mesmo muito parecido, até alguns treinamentos que nós tínhamos, e até brincava com ele, pô, isso eu já tinha visto há 10 anos atrás. E depois ele tem um lado um pouco diferente do Jorge Jesus, porque ele é novo, né? Claro. O Rubem Amorim é um ano mais velho que eu. E a forma dele lidar com os jogadores é como se ele ainda fosse também até propriamente jogador, né? Apesar de ter mais responsabilidade, né? Ele também vai até um certo limite, porque ele não pode ultrapassar esse limite da brincadeira. Mas é uma pessoa, pá, maravilhosa. Eu às vezes ainda mando mensagem para ele. É uma pessoa mesmo que tem um futuro grande pela frente. Ele montou a nossa equipa no Casa Pia. Depois teve aquele problema, né? Mas a filosofia estava ali, os treinadores que lá chegaram não mudou em nada do que ele vinha fazendo, e nós tínhamos um futebol muito agradável. Na minha visão, o Casa Pia, quando é campeão da CNS, é uma equipa que financeiramente não tinha o mesmo suporte de outras, mas nós tínhamos uma filosofia de jogo melhor que todos os outros. E como é que achas que vai ser agora o Ruben Amorim no Sporting, a tua opinião? É um pouco complicado, né? E assim, eu costumo ver e costumo falar com muitos amigos também que vivem na bola. Eu vou voltar um pouquinho atrás dele no Braga, né? Eu acho que o Braga tem um plantel melhor que o do Sport, na minha visão. Os jogadores que lá estão no Braga são Sim. jogadores, né, espetaculares. Ele vem para o Sport com problemas, né? Não tem um elenco tão forte como o do Braga, por exemplo. Claro. Mas eu acho que com trabalho, né? Com o trabalho que ele vai ter agora até o final do campeonato, eu acho que ele vai fazer com que o Sport possa voltar a jogar, né? Não que o Silas não fez Sim. isso, né? O Silas fez, mas é aquilo. O Silas pegou um momento muito conturbado no Sport, né? O Silas, quando vai para o Sport, já vai no momento muitos problemas dos adeptos com o presidente. E queira ou não, uma coisa atrapalha a outra. O rendimento depois dentro de campo é totalmente diferente. Eu sei porque eu vivi isso no Guarani, né? Por isso que a gente estava a falar. O Guarani passou pelos mesmos problemas, brigas, os adeptos a vaiarem. E eu acho que isso não deu uma tranquilidade para os jogadores, porque o Silas até então vinha fazendo um bom Sim, trabalho no esporte. tem, e sem dúvida. Só que a vinda do Amorim para o esporte é diferente, porque o Amorim chega com um pouco mais de status, né? E com um pouco mais de Porque tranquilidade, porque também a época está quase a acabar, não é? Não sei se concordas. tá quase a acabar, foi um treinador que foi comprado, veio por não sei quantos milhões, né? Já vem com certo peso, né? Vem com certo peso para poder e é isso, né? Coisa que infelizmente o Silas, que na minha opinião é um grande treinador também, o Silas também tem um futuro enorme pela frente. O que o Silas fez no Belenenses, incrível, né? O Belenenses passar pelos problemas que passou também, e o Silas ali fez grandes épocas ali no Belenenses. E depois eu acho que ele só deu azar da maneira como ele entra no esporte, já entra num momento totalmente conturbado, só confusões, né? Vem daquela situação do Jorge Jesus, quando vai embora, do Bruno de Carvalho, que os adeptos invadem em Alcochete. Sim. Aquilo tudo atrapalhou a ida do Silas para lá. Mas eu acho que agora o Amorim... E principalmente a parte mental dos jogadores, porque foste jogador e sabes que o mais importante e muitas vezes é a cabeça. Exato. Porque por mais que as coisas funcionem no dia a dia, no treinamento, quando você entra numa partida, num jogo, as coisas, primeiro o cruzamento sai mal, a finalização vai longe, a bola vai longe, não sei o que, os adeptos começam a apertar com os jogadores. Psicologicamente, a mentalidade dos jogadores vão abaixo e eu acho que para mim foi o que o Silas teve problema foi nisso. E o Amorim já não, porque já vem
numa reta final de campeonato e já vem com um grande status, Claro. né? De um treinador que foi comprado, ele chega ali e começa a impor o que ele quer, não é? É diferentemente do Silas, que infelizmente não veio com esse status, veio como o status de um bom treinador, mas pegou um esporte totalmente de raça. E quais são as diferenças que tu vês entre o Jorge Jesus e o Ruben Amorim? Além da experiência. A experiência do Jorge Jesus é diferente, né? Mas eu acho que o Jorge Jesus era mais aquele treinador que muitas duras, né? Muitas broncas no jogador, aquela maneira dele gritar. O Amorim já não é mais assim. O Amorim já consegue cativar mais os jogadores, né? Porque o Amorim também foi jogador e passou por isso, né? O Amorim, além de ter vivido com ele no Belenense, depois teve com ele no Benfica, teve com ele no Braga, né? E não é fácil. Trabalhar com o Jorge Jesus não é fácil. Apesar de ele ser um grande treinador, para mim foi o melhor treinador. Foi o melhor treinador com quem eu trabalhei e aprendi e vejo muitas coisas hoje sobre o futebol por causa dele. Porque ele conseguiu abrir a minha mente. Porque às vezes nós enxergamos o futebol de uma maneira só. Mas ele consegue te mostrar o futebol de uma outra maneira que consegue te abrir a mente para o futebol e para a realidade, né? Eu acho que isso para mim foi muito importante. E consegue-te levar a um sítio onde tu nem imaginas que é possível tu ir. Nem imagina, é verdade, é verdade. E o que ele fez, e o que ele está fazendo hoje no Brasil, no Flamengo, isso eu já sabia que ia acontecer. Se ele conseguisse implementar as ideias dele na cabeça dos jogadores, aquilo vai fluir, e flui, porque é o que ele falou, trabalhar com jogadores brasileiros e argentinos é muito fácil para ele, né? Basta ele conseguir colocar as ideias e a filosofia dele na cabeça dos jogadores. Claro. E está aqui o DH Pita a perguntar se pensas jogar no Brasil e se voltarias a ir para o Guarani. Olha, eu já estou mesmo já mais pensando em parar, né? Eu ainda tenho, agora eu assinei pelo Oriental, né? Volto a um clube que eu fui muito feliz, né? No Oriental, para ver se eu consigo ajudar a equipe a subir de divisão. Mas se um dia eu voltar para o Guarani, voltarei como treinador. Então, João Maria, dizer que ele fala bem espanhol, o Jorge Jesus. Fala bem, 88. Ia-te perguntar, mas acaba o que estavas a dizer. Estavas a falar. Do Jorge Jesus? Do Guarani. Não, então, eu assim, voltar para jogar, eu acho que já não tenho. A gente sabe o limite do nosso corpo e eu não tenho mais essa força, né? A idade também pesa. Mas hoje, se eu voltasse para o Guarani, ou eu voltaria como treinador, como diretor, né? Estou me especializando agora nessa área, né? Claro. Porque o futebol, para mim, infelizmente, já está chegando ao seu fim, né? E agora eu tenho que ter outras visões para além do futebol, né? Mas o Guarani é um clube que eu levo no meu coração. Na verdade, eu sou bugrino, né? Claro. Como costuma dizer, né? O Guarani é bugrino, né? E apesar de já fazem o que, 3 anos que eu não vou ao Brasil, mas toda vez que eu vou ao Brasil, eu vou lá ver um jogo do Guarani. Claro. Ia-te perguntar qual foi aquele jogador que te fez sonhar. O Ronaldo Fenômeno. E a mim também, acreditas? Eu até cortei o cabelo igual a ele no Mundial 2002, deixei ficar aquela coisa. Aquela parte aqui na frente. Aqui. Assim, eu cresci vendo uma safra boa no Brasil, né? Tinha o Romário também para mim foi, para mim o Ronaldo Fenômeno é o primeiro da lista, né? Mas o Romário vem logo atrás ali mesmo, pau a pau com ele, né? E eu vi Romário, Bebeto, Edmundo, o próprio Viola, que eu joguei com ele no Guarani, o França no São Paulo, Edilson. Então eu cresci vendo grandes craques mesmo, avançados mesmo. E o Ronaldinho também está aqui a dizer, o João Mourinho. O Amorim, o Ronaldinho vem depois, o Ronaldinho ainda vem depois ainda. E vi esses grandes avançados, para mim foi mesmo uma inspiração, né? Até tinha um pouco lá do bad boy, do Edmundo e do Romário,
era muito briguenta na altura. Mas o Fenômeno para mim foi o jogador que me encheu os olhos e com, epa, esquece. Foi para mim ainda hoje, se você falar Pelé ou Ronaldo Fenômeno, eu vou falar que é o Ronaldo Fenômeno. Claro. E esse Brasil de 2006, que é o último Brasil dele, foi o último Brasil em que me apaixonou e veio jogar. O Brasil do toque, aquele quarteto mágico. Sim, que era o quarteto mágico, é Ronaldinho, Kaká, o Ronaldo e o o Brasil Adriano. depois disso já não. Não, mas é o que eu vejo e o que eu penso. É que o Brasil, infelizmente, está muito atrasado em relação aos outros países, não é? Eu acho que porque hoje eu já e olha, uma vez quem me falou isso foi propriamente o Luizão, o avançado que jogou foi campeão mundial em 2002, jogou no Guarani, jogou no Corinthians. Ele me costuma dizer e falou para mim que antigamente para você ir para uma equipa grande, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Brasil, né? Ele falou assim, para mim, pro Palmeiras, eu precisei ser artilheiro do Campeonato Paulista com 22 gols. Claro. E fui pro Palmeiras. Hoje em dia, um jogador faz 4, 5 gols e está jogando no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Santos. Né? Eu acho que o futebol brasileiro e o futebol em si, eu acho que hoje está muito mais fácil para se tornar jogador. Basta você ter... Tático e está muito mais chato, né? Basta... Tá muito mais chato e não é só, eu acho que assim, eu acho que hoje está muito mais fácil para você ser jogador, às vezes basta você ser mais ou menos e ter um bom empresário e pronto, você é jogador. Achas que... Né? Porque hoje em dia o futebol vive muito de negócios, infelizmente. É triste dizer isso, mas o futebol vive muito de negócios. Fazem muitos negócios no futebol. Então o diretor é amigo do empresário, encaixa o jogador ali, ou o treinador. E é isso que está matando o futebol, principalmente no Brasil. Isso principalmente no Brasil. Por isso que eu falo que para voltar a ver uma seleção do Brasil igual nós vimos de 2002, 98, 94, até 2006, que é como você referiu, que para mim também era uma grande seleção, vai demorar muito tempo para a gente ver. Ia-te falar, vou-te criar um dilema agora. Qual era a equipa onde tu gostavas de jogar, se ela aparecesse ainda? Uma grande equipa. Uma grande equipa? Boa pergunta. Aqui ou no Brasil? Não, e no mundo inteiro, no mundo. Pode ser no mundo. No mundo inteiro? Eu no Barcelona. E faltou-te jogar... Era no Barcelona. E faltou-te jogar aí num grande? Para mim, acho que faltou. Não que, assim, o Belenenses tem um histórico de uma grande equipe aqui em Portugal, o Anorthosis é uma grande equipa no Chipre, mas eu acho que num país relevante, acho que faltou jogar numa grande equipe assim. Se eu tivesse um pouco mais de cabeça, eu chegaria lá. E que opinião tens do jogador amador em Portugal? Tu jogas na CNS, já lá estiveste e sabes essa realidade? Sei. Eu acho que é muito complicado para esses jogadores, né? Os jogadores de CNS. Por que eu falo que é complicado? Porque os jogadores, a maioria deles não tem contrato e não tem nenhuma proteção. Né? Eu acho que a Federação Portuguesa devia de garantir proteções aos jogadores. Não falo em relação só a salário, mas hoje, por exemplo, qualquer um hoje é investidor aqui. Qualquer um hoje fala, vou assumir o exemplo, Casa Pia, vou investir no Casa Pia. Chega ali no Casa Pia, põe ali 10 jogadores, paga aí 3, 4 meses de salário e depois vai embora. Claro. E depois, o resto do campeonato, os jogadores que não ganham muito bem para isso, ganham, né, a maioria ganham mal, né? Eu acho que a federação aqui em Portugal devia de ser mais rigoroso com quem quer investir, propriamente com os clubes. Vamos dar um exemplo, o Oriental. A Oriental, por época, vai gastar 200 mil por época, pela época toda. Então, o Oriental chega na federação, está aqui os 200 mil. Claro. Está aqui os 200 mil e vocês vão pagando os jogadores mês a mês. Claro. Né? E propriamente os investidores. Os investidores chegam, você vai pegar esse clube? Vai.
Quanto é que você vai investir aqui? Ah, vou investir 1 milhão. Então, dá aqui 1 milhão para você poder investir. Senão, você não vai investir. Porque muitos investidores pegam, as coisas acabam não correndo bem e vão embora. Claro. E vão embora. Né? E eu acho isso muito mal para o futebol português, eu acho isso muito mal para um futebol que é campeão europeu, né? Que tem hoje os melhores jogadores do mundo, Sim. né? Tem uma safra de jogadores espetaculares, né? Eu acho que a federação devia olhar um pouco mais para essa situação. Claro. Os jogadores não correrem esse risco de ficar, às vezes, porque você não tem um contrato, você não tem como se defender, Claro. né? A pessoa, o clube não te paga e depois para você reaver esse dinheiro, nem compensa. Mas acredita-se que há muita qualidade a esse nível de jogador amador, é que podia estar no nível mais acima? Há muitos jogadores com muitas qualidades aqui. Em Portugal, há muitos jogadores que estão no Campeonato de Portugal e propriamente nos distritais que têm qualidade para chegar lá acima. Há muito. Por isso que eu penso que na minha visão, eu acho que eles têm que proteger mais, né? Por quê? Porque as equipas aqui em Portugal, não falo nem as equipas grandes, mas as outras equipas, né? Como o Gil Vicente, o Paços de Ferreira, vão buscar jogadores, vão buscar esses jogadores no Campeonato de Portugal, porque são jogadores baratos, né? Por isso que o meu ver é eles tentar blindar os jogadores desse campeonato, né? Eles tentar blindar os jogadores desse campeonato, para eles poderem ter uma segurança e uma tranquilidade para poder desenvolver melhor o seu futebol, né? Porque, olha, eu na minha altura do Casa Pia, eu nunca tinha visto, mas havia jogadores que trabalhavam e jogavam ao mesmo tempo. Havia jogos que nós acabávamos jogos e o jogador precisava tomar banho rápido porque tinha que trabalhar, né? E eu acho que isso não é bem o futebol, né? Eu acho que o jogador, por mais que não seja muito, mas seja uma coisa que vale a pena para o jogador receber, para não ter que estar fazendo uma outra profissão, né? Ou você é atleta profissional ou você não é. Né? Eu acho que não pode haver as duas coisas. Achas que de vez em quando falta um empurrão a alguém que ajuda estes jogadores a chegar mais além também? Sim, às vezes falta isso, né? Às vezes falta aquilo que eu falo do dinheiro, que a pessoa às vezes ganha pouco no Campeonato de Portugal e prefere trabalhar fora. Né? Se calhar se o investimento fosse um pouco melhor no Campeonato de Portugal, Portugal não teria, sei lá, 1 milhão de bons jogadores, teria para ir 3, 4 milhões de bons jogadores. Né? Porque a pessoa estava focada só no que se tem que fazer no dia a dia, que é o seu trabalho, é o seu treino, né? Se dedicar àquilo que é o futebol, dormir cedo, ter uma boa alimentação, né? Do que propriamente estar ali 2 horas a treinar, mas estar com a cabeça pensando que tem que ir ainda para um shopping trabalhar, ficar mais 6, 7 horas em pé para poder, não é? Eu acho que eu acho que eles deviam mesmo de investir um pouco mais no Campeonato de Portugal. E qual foi a defesa mais chata que apanhaste? Defesa mais chata, teve várias, né? Mas a mais chata para mim, eu acho que foi a do Real Madrid. Pepe Cannavaro. E qual o craque Pepe Cannavaro. com quem jogaste e que achavas que podia ter ido longe, mas que não foi? Um craque. Que para mim ele para mim foi craque, o Wender. O Wender que jogou no Braga, no Sport. E qual é a melhor dupla aí que fizeste? Roncato e Welder. E depois também teve Roncato e Saleiro no. Olha, peraí que o sol foi embora. Peraí. Eu vou também acender a luz aqui. Eu fui só acender a luz. Depois Roncato e Saleiro. Sim. E no Call of Duty, eu e Barroso. Ia-te perguntar qual foi o momento mais negativo da tua carreira até o momento. O momento mais negativo, eu acho que foi a minha passagem pela Bulgária. Para mim foi mesmo, parece tudo foi muito complicado. Para mim, o momento mais negativo da minha carreira foi
foi o momento que eu tive na Bulgária. Claro. E qual é aquele momento que tu pensas nele e ficas todo arrepiado, é só de pensar nele? Foi no começo da minha carreira. Foi no começo da minha carreira. Eu pensaria, porque eu quando às vezes penso nisso, eu vejo que eu poderia ter atingido um patamar muito maior do que eu atingi. Ia-te pedir uma história engraçada daquelas tuas carreiras, se puderes contar uma. Histórias engraçadas, vixe, tem várias. Deixa eu ver. Ai, cara, tem várias. Tô pensando numa aqui. E podes contar uma ou duas, isso não tem problema. Ah, peraí. Deixa eu ter que lembrar bem, tem que lembrar bem, tem que lembrar bem. Hum, Pá, vivi muitas histórias engraçadas no Casa Pia. Vivi, mas no Belenenses com o Jorge Jesus foram vários. Fora do 50 Cent. Pá, eu nunca vi coisas. A do 50 Cent. É dos mais. Teve... Oi? Schweinsteiger, que eu não sabia dizer o nome do médio alemão. Essa também foi boa. Essa nós estávamos na preleção pro jogo contra o... Não foi só o do Schweinsteiger. Foi do Lacatone também, pô. Era Lucatone, ele, o Lacatone. E todo mundo começou a rir. Tem a do Brás também no. A do Lacatone, essa do Schweinsteiger e Lacatone foi surreal. Também. Se eu puder falar um pouco das neiras, eu vou dizer uma que foi muito engraçada no Belenenses. Nós estávamos fazendo a pré-época em Sintra e teve um jogador, isso com o Jorge Jesus, né? Teve um jogador que foi lá e deu um pum, soltou um peido. Mas aqueles peidos alto, pum. E todo mundo ficou, né? Começou a rir e tal. Mas passou, né? Fizemos a pré-temporada tudo lá, voltamos para Lisboa e pronto, reunião. Depois que voltamos para Lisboa, fizemos um treino lá e reunião. E nós pensamos, vamos ver o vídeo, né, de alguém e tal. Aí o Jorge Jesus começou a falar da pré-época e tal, que estava sendo boa e não sei o quê. Aí ele acaba de falar e o jogador levanta e... Mister, posso falar uma coisa? Né? E o Mister, sim, claro. Aí ele, Malta, tal, queria pedir desculpa pelo peido que eu dei. Eu fui dizer isso. Ele foi... Todo mundo começou a rir desenfreado. Até o Jorge Jesus, que não era muito de rir, começou a rir. Mas por quê? Porque o Jorge Jesus, antes da palestra, falou pra ele que ele tinha que pedir desculpa no meio do grupo todo. Oh, mano. Você pensa, tá todo mundo concentrado, focado no que o treinador tá a dizer. E depois queria pedir desculpa pelo peso que eu tenho. Mas... Essa pra mim foi uma história... já que podia falar, olha, foi uma história mesmo muito engraçada, foi muito boa. E qual é que é do Brás? Também é essa? A do Brás foi... Nós fomos jogar em Leixões, se eu não me engano, em Matosinhos. E depois, assim, acho que eu estava no Oriental e nós estávamos numa sequência que a gente não conseguia ganhar jogos fora do nosso campo, do nosso estádio. E fomos para lá, isso foi em janeiro. E vou-te pedir, e já voltamos, porque isto tem um cronómetro, ao final de uma hora isto vai abaixo. Que é para não interromper. Tá bem. Tá bem.